neste 2024 eu já li diversos livros, mas esse livro que eu vou falar hoje é um livro super estranho, mas que ela traz algumas metáforas para discutir temas muito relevantes, temas esses sobre o patriarcado, o consumismo, o capitalismo e muitas outras coisas. Eu estou falando de Coelho Maldito, de Bora Chung, essa autora sul-coreana que está assim com um hype bem interessante lá fora, tem muitos veículos, né, e muitos críticos falando muito bem do texto dela. Esse é o primeiro livro dela fora da Coreia. Então, eu gostei bastante. É uma coletânea de contos, são 10 contos, mas contos muito bizarros. Vem comigo pra gente conversar sobre esses contos. Olha, eu digo a vocês, são bem interessantes, eu recomendo demais essa leitura. Esse livro me chamou a atenção por diversos aspectos. Primeiro, os temas que ela traz aqui em Coelho Maldito são temas bem relevantes. Temas sobre o patriarcado, como eu já falei anteriormente, e capitalismo, consumismo e o modo de vida das pessoas. Claro, tudo isso dentro de um caldeirão de metáforas e temas variados ali que ela traz. Ela traz muitos temas para serem discutidos. Enfim, o que mais me chamou a atenção para a construção desses 10 contos foi a mescla, né, de coisas que ela traz aqui. Ela mistura ficção científica, folclore, mistura também essa questão do fantástico, né, do lúdico, da literatura de horror, mas ela faz um caldeirão de coisas para chamar a atenção do leitor de temas, né, muito relevantes na sociedade, sobretudo a sociedade coreana. Eu digo isso porque a sociedade coreana, se você já leu livros de literatura coreana em geral, vai saber muito bem do que eu estou falando. Eu recomendo muito a leitura de A Vegetariana, Amêndoas, então são livros ali bem interessantes que discutem um pouco da maturidade, né, e do modo como os coreanos vivem, pensam. E, enfim, a cultura é bem diferente da nossa, mas claro, podemos fazer diversas pontes ali para tirar alguns ensinamentos, porque existe sim interseções nessa cultura que vai meio que conversar com a nossa de alguma forma. O Coelho Maldito é uma coletânea de contos, são 10 contos, e aí, como eu disse anteriormente, mistura tudo isso, né? De ficção científica, literatura fantástica, a fantasia, a um mundo de coisas. Mas o que me chama a atenção aqui é a forma como ela constrói esses contos de forma tão bizarra para conversar com o leitor e mostrar o patriarcado, por exemplo. Um exemplo desse patriarcado é o conto A Cabeça. Esse, eu acho que para mim, de todos os contos, esse foi o que mais me impactou e mexeu comigo, não sei o motivo, porque primeiro é um conto muito bizarro e ao mesmo tempo ele tem uma estética muito de Junji Ito. Se você já ler algum quadrinho, algum mangá do Junji Ito, vai saber muito bem do que eu estou falando. Eu vou dar uma breve sinopse sobre esse conto, sem dar tantos detalhes, mas é um conto que chama muita atenção desde o início. Primeiro, uma mulher acorda, vai ali ao banheiro e se depara com uma cabeça bem fininha que vai saindo do vaso sanitário. Essa cabeça é uma cabeça mal formada com um fio condutor que liga até ali o fundo do sanitário. E aí essa cabeça chama ela mamãe. E eu fiquei assim, achei até estranho, porque mamãe, e aí me veio à mente tanta coisa, mas o conto foi crescendo. O conto não para por aí, porque ao longo do tempo a cabeça vai tomando forma, e além do mais vai tomando forma um corpo, né? Um corpo ali ainda que está se formando, e até ela diz para essa mulher que ela chama de mamãe, que ela agradece muito por dar a vida, mas que está construindo ali o seu corpo através dos dejetos, né, que há ali dentro do sanitário, que as pessoas jogam, e de coisas que vão acontecendo. E isso me chama muita atenção. Eu pensei logo num aborto, em alguma coisa do tipo. Pode até ser, porque esse conto ele dá margem para muita coisa. Então, daí a gente começa a ver uma metáfora de uma coisa grandiosa e uma crítica muito ferrenha, muito profunda sobre o patriarcado e como as mulheres
elas são sujeitadas a diversas coisas ali na cultura coreana. É um conto maravilhoso que termina de um jeito que eu disse, eu não acredito no que eu estou lendo. Porque do início ao fim a gente observa o horror, a bizarrice nesse conto, coisas muito estranhas, né? A gente vai observando como é que um corpo vai se construindo através de dejetos orgânicos ali dentro do vaso sanitário, dentro daquela tubulação. Então ela tenta dar fim a essa cabeça, e os anos vão passando, mas anos vão passando por muito tempo, tipo, são décadas que passam, e essa cabeça ainda fica se formando ali, o corpo. Gente, eu não vou dar tantos detalhes porque vocês precisam ler esse conto, que é maravilhoso, e dá um estranhamento na gente que eu fiquei assim, até agora ainda fico refletindo sobre esse conto. Mas esse conto me chamou a atenção. E o segundo conto, que é o conto que dá título ao livro, que é O Coelho Maldito, que é esse conto aqui. Esse conto, para mim, é o ápice. Para mim é o maior conto, eu acho que é o maior conto que há nessa coletânea. E aí, esse conto, ele vai trazer muito de uma crítica ao consumismo, ao capitalismo, porque aqui é a história, né, de uma pessoa, aliás, de uma família que constrói, né, objetos amaldiçoados. E aí vão vendendo, vão passando de geração em geração. Há uma questão muito do consumismo, mas também há uma questão do acúmulo de riquezas. E aí vai passando de geração em geração, e é como se toda essa geração dessa pessoa ali no início fosse se perdendo, né, ao longo do tempo, por causa da maldição desse bendito coelho. É um conto extremamente bem construído, que ela usa esse coelho como uma metáfora e uma crítica bem interessante aos moldes do capitalismo atual, ali talvez da Coreia, mas a gente pode generalizar, né, levar para o mundo, e é algo que mexe demais com o leitor. Em alguns outros contos, a gente percebe muito esses nuances de Black Mirror, de coisas que no futuro pode ser passível de acontecer, né? É uma possibilidade, mas são contos extremamente bem estruturados, bem construídos. Tem um ou outro conto que eu não gostei, eu achei um pouco maçante, mas no geral, podemos dizer assim, 90% de todos esses contos, eles me agradaram de um jeito muito positivo. E eu digo a vocês que talvez esse livro aqui possa entrar ali nos melhores de 2024, né? Mas a construção que ela faz aqui e a crítica social, sim, porque há uma crítica social em alguns contos aqui, mas o que mais me chamou a atenção de todos esses contos aqui que ela mostra é a questão da mulher, a condição da mulher na cultura coreana, na cultura sul-coreana. É magnífico, é esplendoroso, é tudo o que eu precisava ler neste momento. Porque sabe aquele tipo de livro que você senta, não dá nada para leitura e ele te entrega tudo, você vai totalmente sem expectativas, mas ele te entrega tudo, em alguns contos muito mais, e você não consegue parar de ler, apesar de não ser aquele tipo de texto de uma história só do início ao fim, são várias histórias, mas você sempre quer saber o que ela vai apresentar no próximo conto, até porque os contos, os títulos dos contos chamam atenção. Primeiro, vem aqui o Coelho Maldito. Vou até mostrar aqui os títulos, vem o Coelho Maldito, que é esse que eu falei para vocês, vem a cabeça, vem Dedos Gélidos, que é muito bom, Menorreia, Adeus Meu Amor, A Armadilha, Cicatriz, Lar Docilar. Então, esses contos, quando você começa a ler primeiro, né, ali o primeiro, o segundo, o terceiro conto, e aí você já começa a ficar meio em alerta. E aí, em tudo isso, que tem os títulos, ela apresenta Lar Docilar, então você já fica esperto. O que ela vai apresentar nisso? Qual a crítica que ela vai trazer? O que ela vai chamar atenção? O que ela quer? Qual a metáfora ela vai colocar ali para chamar atenção de algum problema social, de algum problema, de alguma coisa referente à mulher, comportamentos da humanidade?
é maravilhoso. Eu recomendo muito. Então, leiam Coelho Maldito, essa coletânea de contos que a editora Alfaguara acabou de lançar. Maravilhoso do início ao fim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e dá aquele like. Ajuda muito. Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de conto, se vocês gostam desses tipos de livro. Eu adoro contos. Sou apaixonado por contos, porque é aquele tipo de narrativa curta que tem um início, um meio e um fim. Talvez os finais são um pouco em aberto, mas no final das contas, tudo se encaixa. E esses contos aqui se encaixam de uma forma muito perfeita. É isso. Até mais. Te vejo na próxima.